O Mosteiro de São Romão de Neiva localiza-se na freguesia de São Romão de Neiva, no concelho e distrito de Viana do Castelo. Situa-se na margem esquerda do rio Neiva, na encosta de uma pequena elevação geográfica, onde foi edificada a ermida de Nossa Senhora do Crasto, erguida pelos monges que habitavam o mosteiro. Segundo a tradição oral, aquele local servia para estes rezarem as vésperas e contemplarem a paisagem que o local lhes oferecia. O Mosteiro de São Romão foi sempre um importante marco nas terras de Neiva, e desde muito cedo, por um tempo prolongado, inúmeros foram os habitantes das freguesias vizinhas, sobretudo do Castelo e de São Romão de Neiva, que lá encontraram trabalho nos campos e casais pertencentes aos monges beneditinos. Presente nestas terras desde os tempos medievais, o mosteiro foi um garante da proteção divina e terrena dos habitantes do território banhado pelo rio Neiva. A fundação do mosteiro que dá nome à freguesia abraçada pelo Neiva ainda nos dias de hoje está envolta em mistério, uma vez que não há qualquer documento ou inscrição que comprove a data efetiva. Os estudiosos do tema têm apresentado algumas hipóteses, historiadores como José Matoso e José Marques, mas sabemos apenas que no século XI foi instituído pelo presbítero Quendano, ao qual se refere um documento datado de meados de 1020 e que este foi restaurado sobre a ordem beneditina de alturas de 1087, data essa em que foi sagrada a igreja abacial. Ao longo da sua existência, foi alcançando inúmeras doações e privilégios. Sabe-se que, logo em 1133, Dom Afonso Henriques lhe concedeu largas doações, e já antes dele, Henrique de Borgonha e Dona Teresa, seus pais, fizeram uma doação de bens e privilégios, juntamente com muitos outros mosteiros do condado. Dom Sancho I, em setembro de 1187, concedeu-lhe uma carta de couto. Este mosteiro tinha na sua posse a maioria dos casais da região. A grande crise económica que abalou a Europa em meados do século XIV foi uma crise em três frentes: a fome, peste e guerra. A Guerra dos 100 Anos, iniciada em 1337, e a peste negra que ceifou a vida a um terço da população europeia. Estas duas, a que se juntou uma crise na agricultura e uma fome devastadora, dizimaram a Europa e desertificaram cidades, paróquias e conventos. Com a crise, as dádivas começaram a ser menores e muitos mosteiros e casas-senhorias viram-se assaltadas e vilipendiadas. Como consequência desse período conturbado, verifica-se também uma diminuição abrupta do número de clérigos. Por esse motivo, Dom Fernando da Guerra, o arcebispo de Braga, permite que as igrejas das terras vizinhas sejam anexadas ao mosteiro, notadamente a igreja de São Paio de Antas em 1429, a igreja de Rebordões em 1440 e em 1446 a igreja de São Martinho de Vila Fria. Contudo, sabe-se que essas anexações não resolveram a calamidade que se abatera sobre o mosteiro, pois em 1455 o mosteiro ainda estava carecido de monges, pois não se encontrando entre eles quem assumisse o cargo de abade. Depois de ter sido entregue aos abades comendatários, o mosteiro foi visitado entre 1564 e 65 pelo beneditino espanhol Frei Afonso Zorrilla, que o encontrou completamente arruinado. Porém, o que o frei espanhol encontrou foi os bens do mosteiro a serem usados em proveito próprio do frade comendatário Pedro Fernandes, e que este e os seus religiosos viviam acompanhados das suas amantes e dos seus filhos. O frade espanhol, em seguida, expulsou estes monges e colocou os outros no seu lugar, cercou o mosteiro e mandou construir os edifícios necessários à vida comunitária. Foi também por esta altura que entrou para a história deste mosteiro um dos mais importantes arcebispos da Arquidiocese de Braga, Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo português que participou no Concílio de Trento. Por volta de 1566, o arcebispo santo entregou o mosteiro à reforma da Congregação de São Bento de Portugal, porém, esta só vai tomar posse do convento passado 3 anos. Nos finais do século XVII, ocorreu uma demolição parcial do mosteiro e da igreja românica, que foi substituída por outro edifício construído nos princípios do século XVIII. As obras foram patrocinadas por Frei Nuno da Cruz, o único herdeiro da família dos Pereira de Mazarefes, e que, em virtude do seu voto de pobreza, pôde canalizar toda a herança para a reforma do mosteiro onde professara. As obras foram iniciadas em 1728 e perduraram pelo menos até à sua morte em 1736. Quando o monge faleceu, os seus familiares não permitiram que o dinheiro da sua herança continuasse a ser empregue na remodelação do mosteiro, ficando as obras interrompidas, como ainda hoje podemos verificar pelo claustro incompleto e a igreja ausente da sua segunda torre sineira. Em 1755, o mosteiro de São Romão de Neiva ainda se encontrava inacabado. Tibães, por essa altura, já era a casa-mãe da ordem beneditina portuguesa, e estava a sofrer uma reforma artística, no qual foi substituído o retábulo-mor e os restantes altares. Contudo, os monges de Tibães procuraram salvaguardar os antigos altares, e a solução encontrada para não os destruírem foi enviá-los para São Romão de Neiva. Encontramos essa transferência descrita no livro das obras do Fundo Conventual,
disponível no Arquivo Distrital de Braga. Segundo esse documento, percebeu-se que o retábulo, pelas suas grandes dimensões, foi transportado em 21 carros de bois, seguindo as peças mais delicadas em cestos, à cabeça de 4 mulheres. Estas peças artísticas pertencem a Frei Cipriano da Cruz, conhecido como o monge arquiteto. Este processo de transferência do retábulo de Tibães para São Romão de Neiva, a que se juntaram 2 altares do cruzeiro, 2 outros de corpo da igreja e uma imagem de Nossa Senhora da Visitação, demorou 105 dias e teve um custo global de 10.000 réis. Em 1834, no âmbito da Reforma Geral Eclesiástica, empreendida pelo ministro Joaquim António de Aguiar, foram extintos todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas religiosas de todas as ordens religiosas. No mesmo ano, os mosteiros masculinos foram encerrados e expulsos os seus religiosos, sendo nacionalizados os seus bens. Aos mosteiros femininos foi permitida a sua subsistência até à morte da última freira, só depois sendo encerrados e nacionalizados os seus bens. Com a expulsão dos frades, o complexo foi nacionalizado e vendido em asta pública. Sabe-se que em 1894 sofreu um grave incêndio e em 1910 foi comprado por um comerciante de Barcelos, conhecido como Pereirinha de Barcelos. 2 anos depois, em 6 de fevereiro de 1912, Manuel Gomes da Costa Castanho, depois de regressar do Brasil, comprou para fazer dele sua habitação. Doou a igreja à freguesia, bem como o terreno para o cemitério. Segundo os seus familiares, foi nesse mosteiro que ultrapassou a gripe pneumónica, saindo de dentro da cerca apenas para comprar comida. Em 1920, o deflagrar de um novo incêndio destruiu a parte habitacional, sendo necessário reconstruir toda a sua cobertura, do madeiramento às telhas. Já na segunda metade da centúria, na passagem de 1960 a 61, ruía toda a abóbada, deixando atrás de si um prejuízo incalculável. Se o incidente tivesse ocorrido algumas horas depois, metade da população da freguesia tinha morrido debaixo dos escombros ao assistirem à Eucaristia Dominical. Resta-nos agora terminar com as palavras de Maria José Azevedo Santos, pois, como que perseguido pelo desígnio da destruição e da ruína, o mosteiro de São Romão de Neiva sofre ao longo da sua história uma constante degradação, mesmo que alguns a tentem evitar. Todavia, há que unir esforços, ouvir o granito do chão e das paredes, as águas das fontes, os sinos da torre, os santos das telas ou das estátuas. Todos em coro gritam: "Salvem o nosso mosteiro de São Romão de Neiva!"